Ô, professor, Oi, amor. eu vou sair do celular pra entrar no notebook, tá? Que o notebook antes não tava funcionando. Ô, Firmeza, sem Dá uma professor, demora. licença, por Oi, favor. é, oi. qual que é o nosso número de chamada? Ou não precisa colocar mais na lista de Por apresentação? enquanto, não. Por enquanto, eu vou indo pelo nome, né? Tá bom, então. Porque, porque essas ainda não saiu o diário, que tem gente matriculando ainda, Tá bom, então, tá obrigada. bom? Nada. Então é o seguinte, meu. Agora eu vou fazer o seguinte: como entrou gente nova aqui agora na aula, eu vou colocar aqui. Olha aí, ó. Pronto, o link da chamada mais uma vez. E vamos começar a estudar o que é filosofia, né? Lembrando que amanhã é o dia de pegar material, tá? Quem está pegando antes, acho que eles estão até entregando o material, mas o dia oficial é amanhã, das 9h30 às 16h30. Quando vocês pegarem o material, vai ter lá um caderninho fininho de filosofia e outro caderninho fininho de sociologia, tá bom? Então, essa aula está no caderno de filosofia, na página 4 ela começa. É uma aulinha curta, como eu disse, página 4, 5 e 6, tá? Tem mais exercícios do que teoria. Filosofia, vocês sabem, né? A aglutinação de dois termos gregos, né? Então, olha aqui, ó. Nós temos o termo philos, tá? Que é amizade, tá certo? Olha aqui, ó. Amizade. Só que uma amizade mais profunda, tá? Mas é amizade, ela não passa de amizade, né? Então, philos é amizade, amor, tá? O termo grego original é philai, né? E sophos ou sophos é sabedoria, saber, tá? Então, a filosofia, que é a justaposição dessas duas palavras, é a ciência que procura estudar o saber, o conhecimento, como nós pensamos, né? É uma ciência que questiona tudo, questiona até ela mesma, né? Então é uma ciência interessante, porque ela não tem um... O objeto de estudo dela é qualquer coisa, qualquer tipo de saber, tá? Então, você pega, por exemplo, um objeto como esse, olha, é uma obra de arte, né? Essa obra de arte, inclusive, ela é colocada lá na apostila de vocês para mostrar que, às vezes, um objeto do nosso cotidiano, um objeto comum, simples, pode ter uma outra leitura, uma outra interpretação, uma outra forma de vê-lo. Não existe uma única forma de ver os objetos, as coisas que nos cercam e nós mesmos, né? Nós mesmos. Quer dizer, a filosofia se preocupa desde o universo até o átomo. Tem até a escola, nós vamos estudar a escola pré-socrática dos atomistas, né? Lá do Demócrito de Abdera. Então, a filosofia se preocupa com tudo, mas com tudo de uma forma diferente. Pensar filosoficamente é pensar com rigor, com método, mas de uma forma original, de uma forma diferente. Então, uma xícara, um pires e uma colher com pelos, né, feito de pelos, né, uma coisa, quer dizer, é uma obra de arte que nos faz pensar, né? Então, tem um ramo da filosofia que se chama estética, né? Estética. E a estética filosófica vai se preocupar como esse objeto impacta a gente, né? Aí cada um de vocês pode olhar para essa pintura, para esse desenho do Oppenheim e, e tentar ver dentro de você o que isso aí está produzindo. Eu confesso que em mim, sempre que eu olho essa pintura, ela provoca em mim um desconforto, sabe? Eu penso nesses pelos. Aí, tá vendo? Ela provoca um impacto desconfortável em mim, né? Outra pessoa pode dizer, não, professor, para mim, pô,
Pensou um pires todo peludinho, assim, para a gente passar a mão enquanto toma café, sei lá, né? Uma colher que você pode chupar depois os pelos, sei lá. Né? Cada um vai ter um impacto diferente, né? E a filosofia vai se preocupar exatamente em tentar analisar esses impactos e por que cada um tem um impacto diferente quando olha para isso. Parece que tem alguém querendo falar aqui. Ouvi o barulhinho do chat. Ah, tá. Ah, então, Raíssa, faz o seguinte. é, vê se dá para preencher de novo. Se não der, eu sei que você está presente, tá bom? E o Eduardo, felizmente, já está com o material. Então, na página 5 do caderno de filosofia, Eduardo. Não? Então, pode ficar tranquila, Raíssa, que eu já anoto a sua presença aqui e coloco manualmente na planilha, tá bom? Eduardo, abra aí na página 5. Acho que é na página 5 que você, ou na página 4 do caderno de filosofia, você vai ver essa obra. E aí já tem a primeira reflexão filosófica, né? Primeiro, o que eu sinto quando eu olho para esse objeto? Nojo, admiração, cada um de vocês, tá? E a segunda reflexão, por que eu estou sentindo isso? Quais são os motivos que me levam a sentir, no meu caso, nojo numa primeira olhada a esse objeto? O fato dele ter pelos, e aparentemente pelos de animal, e eu vou encostar isso na minha boca. Isso me provoca um desconforto ligado ao nojo, tá? Então, a filosofia vai por aí. Analisar tudo de forma minuciosa e eu iria além. Por que que eu sinto nojo de pelo de bicho? Né? Se eu tenho contato aqui, eu estou pisando num tapete, aqui embaixo tem outro tapete. Aliás, o que mais tem nessa casa é tapete, né? Tá? A pessoa pode usar um casaco de pele. Por que que eu tenho esse nojo? Né? Então já seria uma outra pergunta filosófica mais para frente, tá bom? Então a filosofia tem essas coisas, né? Ela procura ir além do utilitarismo. Ela procura entender o ser humano na sua complexidade, tá? Utilitarismo é assim, ó. Você só produz conhecimento que vai gerar coisas, tá? Então é um ensino meramente tecnicista, tá? É um ensino meramente tecnicista. Você vai aprender para fazer coisas, certo? Que não deixa de ser útil, né? Aliás, é utilitarista, extremamente útil. A filosofia, ela tenta ir além desse utilitarismo imediato. Ah, eu vou aprender isso para poder fazer aquilo, né? Eu vou aprender engenharia mecânica para bolar um motor, ótimo. Mas a filosofia quer ir além. Para que fazer motores, né? O que é um motor? Como um motor funciona? Então, o homem é muito mais para a filosofia, o ser humano, ele é muito mais para a filosofia do que apenas a utilidade daquilo que a gente pode fazer. O eu, ele dá risada, chora, sorri, igual aquele filme lá, aquele desenho, Divertidamente, né? Tá? O ser humano, ele tem motivações que vão além do utilitarismo. E aí nós vamos questionar como nós pensamos, como nós conhecemos, por que que só o ser humano conhece, né? Os bichos não conhecem. Se você põe um espelho diante de um bicho, de um cachorro, por exemplo, provavelmente ele vai latir para o espelho achando que é outro cachorro, né? Então, questiona o próprio pensamento. É uma ciência, portanto, chamada de ciência dos reis, porque não é, primeiro, não é para qualquer um. Segundo, é preciso ter um mínimo de tempo para poder filosofar, parar, se aquietar, pensar, né, sobre as coisas, tá certo? Então, ela vai além do benefício imediato. Ela vai além do tecnicismo, tá? Ela vai bem além do tecnicismo. Por que fazer um objeto desses, né? E, bom, então se ele não tem importância,
porque você não vai utilizar uma xícara feita de pelos, por que que ele impacta? Por que que eu sinto um impacto quando eu olho para isso? Já que ele não tem importância utilitarista no primeiro momento. Porque nós somos muito mais do que esse utilitarismo. E é isso que a filosofia vai tentar, né, e vem tentando desde o século VI a.C., definir. Tá? Um cara importante para isso foi esse rapaz aqui, ó, Ari. Conhece o Ari? Aristóteles de Estagira. Estagira é a cidade que ele nasceu, né? Ficava lá na Macedônia. O pai dele, inclusive, chamava-se Nicômaco, e era o pai de Aristóteles era médico de Felipe da Macedônia, e o Aristóteles foi professor de Alexandre da Macedônia, um homem que dominou aí o mundo todo. Nós vamos estudá-lo em história, né? Alexandre da Macedônia. E o Alexandre da Macedônia, quando queimou a cidade de Atenas, para onde Aristóteles tinha se mudado, queimou a cidade inteira, só poupou a casa de Aristóteles, que tinha sido professor dele. Então, quando vocês forem queimar Ribeirão Pires, lembrem-se de poupar a casa do professor de filosofia, né? Muito bem. Então, a filosofia nasce para Aristóteles do espanto do homem diante do mundo. Quando o homem começa a olhar em volta dele e se questionar e se admirar e olhar um pé de jabuticaba e falar, puta, não nasce jabuticaba ali, como que essa jabuticaba nasce, né? Ela nasce grudada no pau e morre sendo chupada, né? Que coisa. Peraí, tem alguém querendo falar aqui? Não, não tem não. Impressão minha. Então, a ideia de problematizar todas as coisas, né? Questionar o porquê de todas as coisas, né? E quando você chegar num porquê, enfrentar a questão, por que chove? Né? Não vamos aceitar a ideia de que é Thor batendo seu martelo, que é São Pedro mudando os móveis de lugar. Né? Por que tem trovão? Por que tem raio? Tá? Quer dizer, e outras questões mais íntimas, né? Por exemplo, o questionamento sobre si mesmo, que nem vocês, maravilhosos, e eu também, né? O adulto finge que sabe alguma coisa, né? Sobre ele mesmo, e a gente não sabe nada, nós estamos sempre inseguros, né? Se vocês soubessem como nós somos inseguros, vocês nos tratariam de uma forma diferente. Ó, o questionamento sobre si mesmo. Vocês que estão numa etapa de transformação importantíssima da vida, tá? Ou deveriam se questionar continuamente sobre vocês mesmos. Como Sócrates defendia. Ele dizia assim: conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Sócrates, que é chamado de pai da filosofia. E ele perguntava assim, ó, quais atributos compõem a sua persona? Persona, daí a palavra personagem, né? Quer dizer máscara. Máscara. Quantas máscaras você usa diariamente? A, a, a persona de filho, a persona de namorado, namorada, a persona de aluno, a persona de estudante, a persona de atleta, enfim, tá? Mas no final do dia, quando você tomou banho, pôs seu pijama e vai dormir, você se pergunta assim: eu me conheço? Né? É uma pergunta que vocês podem se fazer agora, aí, cada um para si mesmo, sem se expor, sem se incomodar. Eu me conheço? Quem sou eu de fato? Se eu tirar todas as máscaras, o que sobra? Ou eu sou essas máscaras todas? Eu sou eu, ó, eu sou eu, ou eu sou apenas aquilo que esperam de mim? Né? Então, o projeto, eu vou projetar aquilo que se espera de mim. Então, esperam que eu seja uma boa filha, um bom filho, uma boa aluna, um bom aluno, né? Um adolescente que não cause muito problema, enfim. Eu sou eu ou aquilo que se espera de mim? Ou eu sou aquilo que não se espera?
Eu faço questão de ser rebelde, né? Eu faço questão de contrariar as expectativas, mesmo que eu não quisesse contrariar as expectativas. Não sei, para me destacar no grupo, para chamar atenção, enfim. No final do dia, se perguntem: eu sou eu ou eu sou eu e, como dizia Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu sou as máscaras que impuseram para mim. Ou eu decidi aceitar as máscaras? O que sobra de mim no final do dia? Quem sou eu na minha essência? Máscara, persona é aparência, né? Mas será que eu permito que eu mesmo conheça a minha essência? Será que eu permito que as pessoas vejam quem eu sou? Porque isso iria mostrar minhas fragilidades e talvez as pessoas usassem essa fragilidade contra mim? A filosofia quer te ajudar a responder tudo isso, tá? Ou pelo menos te deixar em dúvida sobre tudo isso. Tem 3 conceitos importantes para filosofia, né? O conceito de conceito, aliás, a filosofia é a ciência de criar conceitos, a reflexão e a crítica. Então vamos ver aqui. Primeiro, conceito, ó. Conceito é a referência que você faz a um objeto. E quanto mais preciso for o conceito, mais fácil para identificar o objeto. Então, se eu peço para você, por exemplo, identificar uma caneca de colocar café, né? E eu falo a palavra caneca, todos vocês vão ter canecas aparecendo, imagens de caneca aparecendo na cabeça de vocês. Não tem jeito de controlar isso. Se eu falar assim, ó, não pensem na cor amarela, é no que todo mundo vai pensar. A preocupação da filosofia, talvez a principal, é dar o nome exato a cada conceito, tá? Então eu falo porta. Cada um pode ter uma ideia de porta. Para vocês, uma porta pode ser um quibe, ou uma cadeira. Ah, a cadeira pode ser um quibe. E aí vocês estariam todos sentados no quibe. Então, vejam, existe uma preocupação em delimitar os objetos a partir das suas características. Por isso que a gente estava falando do quem sou eu ali. Quem sou eu precisamente? Né? Isso se aplica a tudo. Então, se eu descrever, por exemplo, um invólucro de plástico com uma tampa que pode conter líquidos, vocês vão falar, olha, professor, o senhor está falando de uma garrafa. Um objeto, sei lá, cilíndrico ou semicilíndrico com uma aba que serve para conter líquidos e nessa aba eu coloco os dedos e levo o objeto até a boca. Ah, deve ser uma caneca, né? E assim, quanto mais detalhes eu vou dando do objeto, mais preciso. Só que esse objeto, esse conceito, é sempre um modelo abstrato, tá, pessoal? Então, quando eu falo caneca, vocês têm diferentes canecas desenhadas no cérebro de vocês. Mas todas essas canecas têm alguma característica, né? Tem a asa, né? Serve, sei lá, deve ser mais ou menos redonda, tá? Então, ela vai ter certas características que fazem dela esse objeto. A segunda ferramenta é a reflexão. Reflexão, como a gente fala em um espelho que reflete a si mesmo, a filosofia reflete o seu próprio pensamento. A filosofia pensa a própria filosofia, a filosofia pensa o próprio pensamento, né? Então, é um olhar de dentro para fora. Só que esse olhar baseado na diversidade, hein? Tá? A reflexão rejeita o dogmatismo, quer dizer, isso acontece porque tem que acontecer. Não, para a filosofia tudo tem um motivo, né? Para a reflexão filosófica tudo tem um motivo, tudo acontece porque houve uma causa anterior. E também rejeita o ceticismo. Ah, não adianta que eu não vou aprender nada, né? Eu não vou entender nada, tá? As coisas são como são e acabou. Não, a gente rejeita no pensamento filosófico tanto o dogmatismo quanto o ceticismo. E, finalmente, a crítica, né? Crítica não é falar mal.
no caso filosófico, né? Crítica é falar de maneira minuciosa, rigorosa, tá? Então, se eu peço para vocês assistirem um filme, por exemplo, né? E aí vocês assistem lá o filme e depois me falam, fazem uma análise crítica dele. Alguns vão falar assim, professor, não gostei. Só isso. Então, isso aí é apenas uma crítica, né? Não é uma análise rigorosa. Olha, professor, eu não gostei porque o ator principal é canastrão, eu não gostei porque o roteiro é previsível, eu não gostei porque é muito longo. Né? Então, você está fazendo uma análise mais rigorosa, uma análise mais minuciosa, mais detalhada. Isso sim é uma análise crítica. E os gregos foram os caras que saíram na frente de tudo isso, né? Eles aproveitaram que eles já conheciam calendário, moeda, o espírito da polis grega, que era um espírito crítico de debate, de troca de ideias, né? No caso de Atenas e outras cidades gregas. O alfabeto, que permitia que o conhecimento fosse sendo transferido de uma pessoa, de um grupo para outro. Tudo isso facilitou muito para os gregos serem aí os pais da filosofia, né? A moeda, o calendário, o espírito da polis, a independência da polis, tá? Tudo isso ajudou. Também o fato dos gregos serem grandes navegadores, grandes comerciantes, né? E aí eles tinham contato com vários povos, era um povo aberto para o exterior, então eles tinham contato com várias ideias, enfim, opiniões sobre o mesmo assunto. Isso tudo fez com que a filosofia também surgisse lá na Grécia. Tá? Muito bem. O nosso... esse então é a nossa teoriazinha. Na parte dos exercícios, quando vocês estiverem com o material, peço que vocês façam os exercícios das páginas 5, 6 e 7. Tá bom? 5, 6 e 7. Não precisa mandar para mim ainda, porque talvez a gente volte em fevereiro ainda, né? E aí eu dou visto lá na sala e já ponho no diário, tá? E a gente vai se conhecendo melhor. Pessoal, tudo bem? Foi tranquila essa aulinha? Vocês acham que já podem começar a pensar um pouco, né? Quem sou eu? Quais são os motivos que me movem, né? Dá para vocês começarem a pensar nisso. Certo? Gente, até amanhã, primeira e terceira aula de história, tá bom? Professor, Oi. eu só queria saber quando que você vai colocar as aulas no plural. Eu coloquei, inclusive, se eu copiei. Porque não tá aparecendo pra gente. Então, eu tenho que falar com a dona Amélia migrar vocês. Tá? De qualquer forma, amanhã eu coloco de novo o link no grupo, tá bom? Por via das dúvidas. Então, é que tá dando, tipo, a gente tá no ensino médio, só que não tá aparecendo as atividades que você manda pra gente. Que coisa, né? Enfim, eu vou ver com ela o que está acontecendo, que ela que está Apareceu mexendo só com o de plural. sociologia dos outros professores também não Da aula apareceu pra de nada. humanidade. E eles Você falam que colocou. colocaram e não colocaram. Não tá lá. Colocar a gente coloca que não está aparecendo por algum motivo. Eu vou conversar com a dona Amélia agora para ver o que acontece, mas de qualquer forma, amanhã, sabendo disso, né? Antes das 7 da manhã, eu já disponibilizo o link no grupo, tá bom? E tomara que apareça, né? Tá joia? Tá bom, professor. Pronto, tchau. Beijo. Beijo, um abraço. Tchau. Namastê, gente. Até Professor, amanhã. você que dá aula de geografia, né? Dô. Ah, então a gente tem aula hoje. Temos aula ainda hoje? Temos. Temos, isso, temos sim. A quarta aula, daqui a pouco a gente se vê. Isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.